Bom dia, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Estamos no início dessa semana, uma semana de desafios, uma semana que nós temos à nossa frente projetos. Não é porque muitos estão confinados que devem desistir de sonhar, de projetar, de orar por esses projetos. Então, meu desejo é que Deus continue abençoando a sua vida, direcionando a sua vida, e à medida do possível, dentro das limitações que todos nós temos vivenciado, que você possa, então, ultrapassar isso, colocar diante do Senhor os seus sonhos, seus projetos, e pedirmos a Deus a sua direção, que é o que nós precisamos, para que tão logo todos possamos aplicar isso em nossas vidas. Hoje nós temos a alegria de receber aqui o pastor Alexandre Gama, da Igreja de Nova Vida de Vila Isabel, que vai trazer uma mensagem de Deus aos nossos corações. Eu gostaria de fazer uma oração. Pai amado Deus bendito, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te agradecemos por tudo que tens feito por nós. Pedimos, Deus, direciona a tua palavra aos nossos corações, consoante as nossas necessidades, consoante aquilo que nós precisamos de ti ouvir. Fala conosco. Abençoa todos que estão ouvindo essa mensagem, independentemente dos contextos que possam estar experimentando, que tu fales aos corações, porque quando tu falas, coisas acontecem. Eu peço então as tuas bênçãos, a tua direção, à vida do pastor Alexandre Gama. Abençoa a sua vida e que em nome do Senhor Jesus, a palavra venha do trono e transforme vidas, e levante vidas, e restaure vidas, e desperte vidas. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, pastor Alexandre. Bom dia, amada igreja, graça e a paz em nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos que nos acompanham nessa transmissão. Sejam bem-vindos, compartilhem essa transmissão, que você possa divulgá-la o máximo possível, para que todos sejam alcançados pela mensagem desta manhã. Um privilégio, quero agradecer ao Bispo Lutero pelo convite, retornar a essa igreja na qual nasci ministerialmente, é sempre um prazer e uma alegria muito grande, me sinto sempre muito honrado quando aqui estou. Então, um abraço imenso, um abraço virtual, né? Um abraço virtual a toda a membresia dessa igreja tão amada, nossa igreja da sede, nossa igreja mãe, nossa igreja de Tijuca. Quero dar as boas-vindas também às igrejas que nos acompanham, a Igreja de Nova Vida de Vila Isabel, Comunidade dos Macacos, Benfica, esse link que está sendo compartilhado. Sejam também todos muito bem-vindos. Eu tenho certeza que a palavra a ser ministrada alcançará eco em vossos corações. Então, abram seus corações, porque Deus tem muito a falar nesta manhã. Amém, queridos? A palavra que Deus colocou no meu coração, a temática dela está ali no slide, predileção, é algo que Deus tem ministrado ao meu coração, é algo que, desde antes de todo esse momento de excepcionalidade que nós estamos vivendo, Deus já colocava em meu coração a pregação sobre família, e independentemente do mês de família, que foi em maio, eu já vinha pregando sobre família, e Deus falando muito ao meu coração. Então, eu darei continuidade nesta manhã, assim como levaria essa mensagem para a Vila Isabel. Estou aqui na Tijuca, compartilhando com todos os amados irmãos. Então, quando eu falo sobre predileção, é um tema muito profundo, porque predileção é tornar alguém predileto. E quando eu torno alguém predileto, logo, consequentemente, outros são preteridos, são deixados de lado. E trazendo para o contexto de família, e obviamente falaremos sobre pais, sobre filhos, e nesse contexto de predileção, interessante entre aspas, mas o que nós observamos é que muitos nem sentem tornar um filho predileto e outro preterido. Geralmente o pai ou a mãe não tem consciência disso, e o predileto também muitas vezes não tem essa dimensão, esse entendimento, mas o preterido certamente
ele traz consigo a tristeza, traz consigo o ser deixado de lado, o ser desonrado, o ser realmente desprezado, daí a preterição. Então, quando falo sobre predileção, obviamente eu estou trazendo o contexto também daquele que é deixado de lado. Então, eu peço aos amados irmãos que abram os seus corações, famílias, chame seu filho para estar junto conosco agora nesta mensagem. Talvez ele esteja em outro ambiente aí da casa, mas se você puder trazê-lo para junto de você, pai, mãe, para que ele possa estar junto, compartilhando, ouvindo esta mensagem. Eu creio que será uma mensagem que vai trabalhar muito no coração de cada família. E quando eu olho para esse período que nós estamos vivendo, é interessante observarmos que a única célula da sociedade em que Deus preservou foi a família. E é a máter, é a célula principal da sociedade. Obviamente, não precisamos nem ter um discernimento espiritual para entender isso. Deus quer tratar algo com a família. Então, nunca passamos tanto tempo com os nossos filhos. É claro que eu estou falando de um grupo, porque nem todos têm esse privilégio de estarem em casa. É um período de excepcionalidade que, por vezes, segrega. Nós entendemos totalmente o contexto do nosso país, onde há uma desigualdade social muito grande, mas para aqueles que estão em casa, certo é que Deus está falando algo em relação à família. Nunca passamos tanto tempo com os nossos filhos, nunca passamos tanto tempo ao lado do nosso cônjuge, e, com certeza, algo Deus quer falar com isso. Então, quando Deus colocou no meu coração esse tema predileção, que é um tema que eu anseio e tenho como propósito de um dia escrever um livro sobre ele, é porque não que eu tenha vivido isso, mas Deus ministrou no meu coração, Deus me alertou em fatos, em momentos, para que eu tacitamente não me envolvesse e não tornasse alguém predileto. Eu tenho 2 filhos, Mateus fez 14 anos agora, Débora fará 17 em setembro, então o lapso de tempo entre um e outro não chega a 3 anos, então Deus ministrou muito isso no meu coração, e como eu aprendi convivendo com essas 2 pessoas maravilhosas na minha vida, meus 2 filhos, Mateus e Débora. Então, essa pregação, ela traz nela não apenas a leitura da palavra, mas também uma vivência em entender e enxergar algo que, por vezes, não enxergamos, algo que, por vezes, nem sentimos, mas, como eu falei no início, o preterido, ele sente, e isso não é conversado em família, é quase que um tabu. Então, você falar para um pai ou para uma mãe que está sendo preterido em relação ao seu irmão, é algo que é muito difícil de ser colocado. Graças a Deus que hoje temos profissionais, psicólogos, onde as famílias têm esse acesso, e isso é muito importante. Então, um pai, uma mãe admitir isso é quase que impossível, Então, eu quero entrar nesse contexto familiar, me permitam entrar nesse contexto familiar, e eu peço que os amados irmãos, por gentileza, abram as vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 5, lá o segundo livro da Torá, o segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 4, versículo de número 5, o livro da saída, onde o povo de Deus sai do cativeiro no Egito para entrar na terra prometida. Versículo 5 diz assim: para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Queridos, já debaixo da oração do nosso bispo, eu vou ultrapassar essa preliminar, então vamos entrar no mérito dessa mensagem. Quando eu analiso o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, os patriarcas de Israel, eu vejo um Deus de aliança, um Deus de famílias, um Deus que ministra sobre as famílias, um Deus que se apresenta a Moisés: olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E quando eu olho para Abraão, eu vejo, Abraão vem da descendência de Sem, o primeiro filho de Noé. Depois de Abraão vem
com sua esposa Sara, nasce Isaac, com Agar, nasce Ismael. Então, eu vejo famílias sendo constituídas, tanto o povo judeu, tanto o povo israelita, como o povo também árabe, todos semitas, mas depois de uma consequente família, geração em geração, nós chegamos até Isaac, que se casa com Rebeca, e depois tem Jacó, tem as 12 tribos, 12 filhos, daí nasce Judá, da onde vêm os judeus. Ou seja, queridos, Deus sempre se apresentando como um Deus de alianças, um Deus de família, um Deus que anseia por ter um relacionamento familiar, e isso tudo traz atenção para as nossas vidas. E eu queria extrair especificamente o Deus de Jacó, a família de Jacó, o que havia dentro desta família. E já abro um parênteses, que eu não entrarei no mérito de Deus ter uma promessa para José, que José seria o governador do Egito, que aquele embaralhado da família, uma família toda, não diria disfuncional, mas uma família realmente ferida, uma família machucada, onde Deus transforma e faz o milagre. Eu não quero entrar nesse contexto do que Deus fez e como Deus usou José. Eu quero analisar especificamente a família de Jacó no contexto familiar, ok? Então, continuando, queridos, dê um pulinho aí na sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, retroceda um pouquinho, no livro de Gênesis, capítulo 37, e aí sim analisaremos a família de Jacó. Gênesis capítulo 37, versículo de número 3, somente a parte A. Amém? Dando continuidade a essa mensagem. Todos acharam? Amém? Gênesis 37, versículo 3, a parte A diz assim: Ora, Israel, ou Jacó, amava mais a José. Queridos, a Bíblia é clara e deixa sem qualquer interpretação extensiva sobre o texto. É claro que Jacó amava mais José. É claro isso. E, ao mesmo tempo, é difícil de ser falado, porque não conseguimos compreender como um pai pode amar mais um filho em detrimento dos demais. José era o predileto, e os demais, os 11, eram os preteridos. Como entender um pai amando mais um filho? E essa é a nossa intenção, isso Deus quer falar conosco, é tentar observar o que leva um pai a amar mais um filho, se é que existem justificativas, mas eu creio que existam errôneas, sim, mas existem mazelas, existem criações que levam um pai a reproduzir algo que eles receberam dos seus pais. Ou seja, queridos, Jacó amava mais José. Era o predileto, era o favorito. E quando nós lemos esse texto, iremos nos debruçar sobre ele, eu começo a enxergar que Jacó nem tinha muita dimensão sobre isso. Ele nem tinha, como pai, ele nem sentia que José era o seu predileto, ou ele não tinha noção exata do que ele estava fazendo com os demais. É como eu falei, é quase que um tabu, e é quase que, entre aspas, normal, porque só reproduz algo que um dia Jacó viveu. Dê um pulinho no versículo 1, 37, versículo 1, que os irmãos irão entender melhor. Olha aqui de capítulo 37, versículo de número 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Eu quero falar sobre o pai e a mãe de Jacó. Eu quero falar sobre Isaac e Rebeca, muito rapidamente, apenas como um introito, para que os irmãos possam entender dos porquês de Jacó se portar e reproduzir o amor, a predileção por José. Certo a Bíblia diz, depois os irmãos podem conferir, Gênesis capítulo 25 e 27, vai declarar que Isaac se casa com Rebeca e lá tem 2 filhos. Os 2 filhos, Jacó e Esaú. Esaú é o mais velho, Jacó eram gêmeos, então Jacó nasce, os irmãos sabem que Esaú nasce, e Jacó sai do ventre de Rebeca, segurando no calcanhar de Esaú.
ou seja, Esaú era o primogênito, e Jacó, daí o seu nome, calcanhar, ou em outra versão, enganador. Então ele sai já do ventre de Rebeca, realmente querendo suplantar Esaú, queridos. Mas o que me chama a atenção em Gênesis capítulo 25 é que a Bíblia diz que Esaú era caçador. Já Jacó era um homem pacato, um homem das tendas. E são personalidades. É importante que os irmãos entendam isso. Personalidades distintas. Esaú caçava, Esaú saía para conquistar, Esaú tinha uma personalidade diferente. E a Bíblia diz que Isaque amava Esaú. E, por outro lado, a Bíblia também diz, em Gênesis 25, que Rebeca amava Jacó. Jacó, na sua família, ele era o predileto da mãe e o preterido do pai. Ele conseguiu viver as duas facetas. Mas eu começo a observar que o que levou, creio eu, queridos, eu estou entrando aqui em cogitações, mas a Bíblia diz personalidades diferentes, muito diferentes dos dois. Esaú caçava, Jacó era um homem mais pacato, um homem do lar, um homem da casa, um homem que não gostava muito de sair, um homem que ficava mais com a sua família. Esaú não, Esaú caçava, ia para fora, ia conquistar. Isso chamou a atenção, são personalidades que se identificaram mais. A personalidade de seu pai, Isaque, se identificou mais com a personalidade de Esaú, enquanto que a de Rebeca se identificou mais com o homem pacato que era Jacó. Queridos, é importante nós entendermos isso, porque algum tempo atrás eu fiz um curso, eu não sou formado em psicologia, mas eu creio que todo pastor deva se aprofundar também nessa temática, muito pelo contrário, sou formado em Direito, então um lado totalmente diferente, apesar de trabalhar também com antropologia, obviamente o Direito, mas algum tempo atrás eu fiz um curso de psicotologia com o pastor Fábio Damasceno, um grande homem de Deus da comunidade S8, e eu pude ser ministrado sobre personalidade. E dentre várias correntes que abordam essa temática personalidade, ele conseguiu simplificar em um tripé que eu achei muito interessante. A personalidade no sentido biológico, no sentido social e no sentido psicológico. Biológico, aquilo que você é herdado geneticamente. Tem algo que é herdado geneticamente. Tem algo que é social, que é do ambiente em que você vive, que você vai ser influenciado. E o outro é o psicológico. Essas são as suas vivências, boas ou ruins, que vão trabalhar no seu consciente, no seu inconsciente. Então, esse tripé, ele é fundamental, fundamental. Essa personalidade, ela é construída, mas chega um certo momento onde ela se torna quase que definitiva. E para você transformar isso, quiçá uma intervenção milagrosa de Deus, porque é algo que é construído numa base muito sólida. E quando eu vejo essa situação, queridos, de personalidade sendo identificada, Jacó, ao se identificar com o seu pai, Isaque, ou Isaque, por se identificar com Esaú, perdão, ao existir essa identificação, queridos, ele transborda e coloca isso como amar mais seu filho. Eu vou me recordar, e os irmãos vão entender, talvez um testemunho seja importante nesse momento. Quando Luciana, minha esposa, engravida, eu tinha o sentimento de ter um filho homem. Eu desejava um filho homem e já planejava ir por Maracanã e sentar na arquibancada para sentir mais emoção vendo o meu Flamengo jogar. Mas, queridos, quando eu soube que era uma menina e que era Débora, eu fiquei tenso, certamente por questões de identificação. Como será essa identificação? Como é que vai ser essa personalidade? Queridos, Deus tratou demais em mim. Eu amei, Débora me desconstruiu nos meus achismos de identificações que foram arregimentadas também de uma família da qual eu vim. E foi transformado isso em mim. Isso me transformou, eu me identifiquei com situações que eu jamais imaginaria me identificar.
é algo que eu me permiti, essa é a palavra, eu me permiti ser identificado, me identificar com ela. Eu aprendi a linguagem de amor dela, eu aprendi a linguagem de identificação dela. Isso é amar. Isso é amar. Ao mesmo tempo, quando veio o segundo, e eu não sabia que era homem, o que eu fiz, queridos? Eu prefiro uma menina. Então, quando a Luciana engravida, quase 3 anos depois, eu, por já estar identificado com a Débora, olha, que seja uma menina, acho que vai ser mais tranquilo. Pois bem, veio o menino, veio o Mateus, graças a Deus. Porque quando o Mateus nasceu, eu fui para o Maracanã, fui para a arquibancada para sentir mais emoções também com o meu time jogando. Ou seja, queridos, eu me identifiquei porque eu me permiti ser identificado por amá-los, por amá-los. Por isso, quando eu vejo uma afirmação como esta de Israel, de Jacó, dizendo que amava mais José do que os demais, queridos, é porque não se permitiu se identificar, conversar, porque não há diálogo. Então se fechou na sua identificação, se fechou na sua personalidade e só admitiu aquela como sendo amorosa. Não se permitiu ser tratado, não se permitiu ser convencido. Então, a minha palavra, queridos pais que me ouvem nesta manhã, eu sei que é um tabu, porque admitir isso é muito sério, tem sequelas que podem ser para a vida inteira, mas não há como haver cura sem diálogo, sem conversa, sem se abrir, sem conversar. E eu entendo que é fundamental, querido pai, querida mãe, permita-se ser tocado pela personalidade do seu filho, que talvez não seja como a sua. Permita-se isso, vai ser saudável para ti, e você vai ver como Deus vai tratá-lo, como Deus irá tratá-la, como assim me tratou, e glória a Deus por isso, queridos. Por isso que eu vejo frases como essa: Israel, Jacó amava mais José, e eu entendo perfeitamente que não se deixou, não permitiu, se fechou na sua personalidade única. Assim Jacó fez, e qualquer filho que nascesse, se não se identificasse com ele, seria preterido. E quantas mazelas essa família sofreu, queridos. Eu vou falar de algumas delas. Vamos continuar na leitura bíblica? Capítulo 37, versículo 2. Olha o que diz: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Queridos, deixa eu abrir um outro parênteses, porque, obviamente, Jacó tem uma família conturbada, né? São 4 mulheres, 4 esposas. Então, são filhos de outros casamentos. Mas, de qualquer forma, contextualizando para os dias de hoje, queridos, sendo seu filho de um outro casamento ou não, não há justificativa alguma para amar um em detrimento de outro. E mesmo dentro da própria família, dentro da própria esposa, Jacó, com Raquel, teve 2 filhos, José e Benjamim. E mesmo dentro da mesma família, dentro da mesma casal, melhor dizendo, queridos, havia predileção. José era o predileto sobre todos. Mas o que me chama a atenção é o finalzinho do versículo 2, que diz: José ia ao campo para trazer mais notícias deles a seu pai. Olha o que Jacó faz com José. Delega uma responsabilidade que não era de José. Coloca José numa situação difícil de ser administrada. Coloca José como controlador dos seus irmãos. Eu creio, queridos, sem sentir, porque os seus irmãos, verdadeiramente, a Bíblia diz, trabalhavam mal, enrolavam. Mas eu creio que a função era do pai. E não colocar uma responsabilidade imensa sobre o filho, um dos mais novos, para fiscalizarem e trazerem mais notícias para o seu pai numa posição cômoda, enquanto seu filho era exposto como predileto, trazendo ódio para os demais. Então, um pai que covardemente,
e eu quero entender, porque a leitura da Bíblia não me esclarece mais detalhes, mas eu quero entender como, até em testemunhos que nós ouvimos de pais, quando você fala isso, eu não senti, eu não percebi, eu nunca notei isso. E realmente, queridos, daí a necessidade de uma terceira, uma quarta pessoa para trazer luz para aquilo que está acontecendo, porque quem está dentro está tão envolvido que não consegue perceber. Eu creio que Jacó não percebia a sua predileção, e ele coloca seu filho José numa posição, queridos, que nem José percebia também, e uma posição que obviamente traria ódio pelos seus demais irmãos. Ou seja, meus amados, Jacó não percebia, José não percebia, mas, como sempre, quem apanha nunca se esquece. Quem apanha nunca se esquece. Os demais que apanhavam no sentido emocional, no sentido, em vários sentidos, queridos, que eram os 11 irmãos, esses nutriam ódio por José. E seu pai, Jacó, inconscientemente, ele estava permitindo o nutrir desse ódio. Queridos, eu creio que há tempo para nós restaurarmos nossas famílias, eu tenho certeza disso, mas eu preciso permitir que isso aconteça. Eu preciso sair um pouquinho da minha caixa, da minha posição de dono da verdade, de dono da personalidade perfeita, entender que há outras personas, né, e há outras características que são prazerosas e nos acrescentam. Mas Jacó não teve essa visão. Olha que diz o versículo 3, vamos continuar nele. 14, só para os irmãos entenderem que essa continuidade de trazer mais notícias, ela realmente permanece. Olha o que diz o versículo 14. Disse-lhe Israel, Jacó, vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, traze-me notícias. Assim o enviou ao vale de Hebrom e se foi a Siquém. Ou seja, queridos, José era realmente o controlador da família. Jacó delegou uma responsabilidade que não era delegável, que era injusta, era um peso maior, e ele não sentia o que estava fazendo de mal para a sua família. Versículo 3. Ora, Israel amava mais a José, que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Porque era filho da velhice, filho de Raquel também, sua esposa desejada, amada. Bom, não há justificativas, queridos. Queremos criar justificativas, mas, como eu falei no início, Jacó que não se permitia, Jacó que não deixava, não abria brechas para ser tocado por uma personalidade distinta da dele. E aí, com isso, ele começa a achar álibis, como nós procuramos também, pais, pai e mãe, não queremos reconhecer os nossos erros e procuramos álibis, porque meu pai era assim, porque a minha mãe era assim. Claro que isso influencia, mas eu posso parar, eu posso determinar uma nova postura na minha casa, eu posso formar uma nova educação no meu lar, eu posso me identificar com meu filho, eu posso trazer algo diferente do que foi ministrado pelos meus pais, com todo amor, mas que não é a verdade única. Eu não sou a personalidade perfeita e nunca serei, nós não seremos. Muito pelo contrário, não existe personalidade igual, queridos. É que nem digital, nossa digital é única. Não existe outra digital igual a minha. Essa identidade só eu tenho. Deus me fez único. Deus o fez único. Deus o fez sem qualquer outro igual a você. Você é perfeito do jeito que você é. Na sua personalidade, claro que, daí eu ter falado no início, que Deus me acrescentou, Deus me transformou, porque eu observei uma identidade diferente, uma personalidade diferente, e eu mudei. A nossa personalidade, ela também é tocada, ela também é transformada, ela é moldada também. Eu creio nisso. Então, se permita que isso aconteça, que Deus tenha total liberdade, que possamos dar liberdade para Deus tocar em nós, ok? Amém? E o finalzinho do versículo 3 diz,
e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Jacó chega a uma total falta de noção do que ele estava fazendo. Quando eu leio esse texto, eu tenho a total percepção que ele não tinha noção do que ele estava fazendo, queridos. Porque é muito notório, é muito claro. Ele faz uma túnica caríssima. Alguns falam que ela era colorida nas suas mangas, mas era uma túnica cara, valorosa, uma túnica que chamava atenção. Uma túnica para José. José cuidava do campo, era homem do campo, tinha que tratar do gado. O que queria fazer com uma roupa dessa no campo? Seu pai, sem noção do que ele estava fazendo, mas tacitamente deixando bem claro: olha, meu filho é diferente dos demais. Meu filho não vai para o campo. Meu filho tem um status diferente. Meu filho é predileto. Mas eu vejo essa leitura, queridos, e enxergo um homem que não caiu a ficha, o mal que ele estava fazendo para a sua família. Eu creio que Jacó tinha uma excelente intenção, pois levar uma pessoa de confiança para fiscalizar os seus irmãos é uma boa intenção. Pode trazer um fruto bom? Pode trazer um trabalho com gado melhor? Pode. Mas ele não tinha noção do que ele estava fazendo no seio da família dele. Ele não tinha noção que ele estava plantando a semente de ódio entre os irmãos. Tem famílias, queridos, que se odeiam. Tem famílias que os irmãos não conseguem conversar, que os irmãos não conseguem sentar à mesa. E não se permitem também serem restaurados. E assim Jacó estava colocando José, agora não apenas no destaque emocional, mas agora com uma roupa diferente, deixando bem claro para os irmãos que José era diferenciado, tinha um outro status. No que José se transformaria? No que um filho predileto se transforma? Essa pergunta que nós temos que fazer também. Porque a mazela não era apenas sobre os preteridos, queridos. Você está criando um filho que ele vai se sentir o dono da verdade, o dono da situação, um filho que vai se sentir realmente Deus. Aí talvez você não entenda tudo que José passou. Tudo que José tem que ir para a cisterna, tem que ser preso, tem que virar homem, tem que entender que o pai não vai estar ao lado dele, que ele vai ter que crescer, que ele vai ter que amadurecer, que não vai ter túnica para trazer privilégio. A vida, Deus permitiu que a vida tratasse José. E é óbvio, queridos, e é óbvio, como eu falei desde o início, eu estou tendo uma visão de família, ok? Porque nisso tudo Deus ia transformar, ia fazer José um grande homem. Um grande homem. E Deus faz isso, queridos, com cada um de nós, que nos achamos os donos da verdade, e Deus começa a tirar algumas estruturas nossas, algumas bases consolidadas nossas. E eu começo a depender, começo a entender que realmente eu não sou esse predileto, eu não sou esse perfeito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Dê um glória a Deus aí na sua casa. Amém. Que Deus continue a acrescentar na sua vida. Mas olha o que diz versículo de número 4. 4 diz assim: vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Interessante que o versículo continua vendo. Vendo o quê, queridos? Vendo a túnica. Amém? O que deixou claro, o que caiu a ficha para os demais, que ainda estava na suposição, no achar, mas eles, vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais do que seus outros filhos, eles viram porque aquela túnica foi esclarecedora para eles, foi o pontapé final. Foi algo esclarecedor, realmente, olha, e eles passaram a partir daí a aumentar o ódio por José. Odiaram José, e como diz o finalzinho do versículo 4, e já não lhe podiam falar pacificamente. Não havia mais paz em casa. Não havia mais paz. Havia ódio dos 11 por José. Havia um José iludido, que ainda não sabia quem ele era, se achava muito bom, e havia um Jacó
que não percebia o mal que ele estava fazendo para sua casa, para sua família. E aí isso começa a entrar no coração de José. Olha o que diz o versículo de número 5. Do 5 ao versículo 7. Diz assim: Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram mais ainda. Pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Queridos, olha que sonho. E é um sonho de Deus, amém? Eu sempre estou frisando isso. Eu estou separando a questão familiar da questão onde Deus transformaria tudo isso, ok? Mas olha a que ponto chega José. Ele tem um sonho, que é um sonho mesmo, é de Deus, tranquilo em relação a isso, mas ele fala esse sonho para os seus irmãos. E o sonho era o seguinte: olha, vocês vão me servir. Eu sou o feixe que fica de pé, e vocês, os 11 feixes, que vão se curvar para mim. Só isso. Se coloque no lugar de um desses 11 irmãos, que ouve de um irmão mais novo, declarar que seria senhor sobre eles. O que José queria, queridos? O que José queria extrair disso? Por que ele não foi ao pai? Por que ele não compartilhou o seu sonho com o pai? Que verdadeiramente era aquele que queria auxiliá-lo na interpretação, queria auxiliá-lo na orientação, mas não, ele vai aos filhos e, permita-me, entre aspas, com a maior cara de pau. Parece que ele não tinha noção ainda do que ele estava se transformando. Chegar para os seus irmãos e falar: vocês vão me servir. E a Bíblia diz mais no versículo 6, rogo-vos para ouvir esse sonho. Ele rogava aos irmãos: vocês precisam ouvir. Clamava aos irmãos: vocês têm que ouvir isso que eu recebi. José já sabia que seus irmãos o odiavam. José já sabia que os seus irmãos não tinham paz em casa. O que José queria com isso? Aí começa as dores, as mazelas, não apenas sobre os 11, mas José também começa a se achar realmente o único. E por ser o predileto do pai, começa a entender realmente que a vida, que o mundo girava ao redor do seu umbigo. E assim esse filho é criado. Foi o que eu falei no início. Aí a vida vai ensiná-lo. Aí Deus vai ensiná-lo realmente que ele não é tudo isso que ele achava. Que ele precisava ser tratado para aí sim Deus transformar e Deus cumprir tudo que Deus tinha para a vida de José, sim. Mas ele continua. Olha o que diz versículo de número 8. Versículo 8 diz assim: Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isto tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Palavras mal colocadas, sonhos colocados e declarados para quem não precisava saber. José perde a noção de para quem contar, para quem falar. Se tem uma coisa que nós temos que guardar, guarda o seu coração. Você não pode compartilhar com todos as veredas do teu coração, os seus sonhos. Nem todos compreenderão, nem todos aceitarão. Então compartilhe com aquele que realmente tem a condição de auxiliá-lo, seu pai, sua mãe, seu líder espiritual. Queridos, fora isso, são raríssimas as exceções. Raríssimas as exceções. Então, que você possa guardar isso no seu coração. José perdeu a noção do perigo, e ele contava sem sentir qualquer forma de estar agindo errado. Versículo 9, olha o que diz o versículo 9. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos. Ele não parava, queridos. José teve um outro sonho, e sonhos de Deus. Mas ele replica a mesma postura. Ele vai a seus irmãos, sabedor de que seus irmãos odiaram a primeira vez que ele contara sobre o primeiro sonho. Mas ele não muda a postura porque ele não se permite se enxergar errado. Não, ele é o perfeito. Ele é o certo, ele foi criado assim, ele é o melhor que os demais. E os demais têm que aturar, têm que aceitar.
Teve ainda outro sonho, versículo 9, e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando, versículo 10, contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinarmos perante ti em terra? Só agora o pai aparece, quando na verdade o pai já estava inclinado a José há muito tempo. Ele permitiu tudo, ele deixava tudo, e agora o pai quer colocar José no lugar dele, depois que já criou José, se sentindo desta forma, e Jacó vai e repreende seu filho José, só porque agora o sol representava Jacó e a lua realmente representava a sua esposa. Queridos, quando eu olho para isso, e olha que Raquel já havia falecido, ou seja, queridos, quando eu olho para isso, quando eu vejo esse momento aqui de se prostrar, de se colocar, incluindo pai, mãe, incluindo filhos, era promessa de Deus? Era promessa de Deus, se cumpriu, mas precisa ser declarado para quem não tem discernimento, e nem vai compreender o que Deus falou ao teu coração. Olha como a situação na família começa, um abismo chama outro abismo, e o ódio começa a perdurar, a aumentar, até que chega um ponto, queridos, olha aqui de versículo de número 10, versículo, já leio 10, né? Versículo 11, seus irmãos lhe tinham ciúmes, é óbvio, né? O ódio, o que passava pelo ódio era o ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Como sempre, né, queridos? Como sempre, somente eu estou analisando o contexto familiar, amém? E só analisava e só tratava com ele, mas ele não agia, ele não tentava mudar, ele não se permitia se identificar com os demais, ele consentia, ele só tratava aquilo consigo mesmo, não havia diálogo na família, não havia diálogo em casa, e se não pararmos para conversar com os nossos filhos, queridos, no que eles se transformarão? No que eles se transformarão? Olha o que acontece com José, versículo 23 e 24. Lembre-se, obviamente não temos tempo para pregar todos os textos, mas José é enviado para novamente fiscalizar seus irmãos. E quando ele chega lá para fiscalizar, para trazer as más notícias, versículo 23, mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-lhe da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando, o lançaram na cisterna, vazia, sem água. Queridos, a primeira coisa, o primeiro símbolo que deixava claro a predileção de Jacó por José, que era a túnica, a primeira coisa que seus irmãos fazem é rasgar aquela túnica, porque era o símbolo da predileção, era o símbolo da preterição, era o presente que nunca receberam. Os irmãos estão entendendo as figuras, as formas as linguagens de amor? Os irmãos estão entendendo? Porque talvez nunca tenham te recebido um presente, talvez nunca tenham entendido uma situação, e olha, queridos, que muitas vezes usamos a frase, nossos filhos são iguais. Sim, são iguais, amamos da mesma forma, mas assim, isonomia é tratar de forma desigual os desiguais. Isonomia não é tratar todo mundo de um contexto diferente da forma igual. Isonomia é tratar os desiguais desiguais. Se eu identifico que meu filho tem uma identidade, algo que realmente necessita de um cuidado maior, obviamente que eu vou tratar desta forma, uma forma especial também, e vou olhar para o meu outro filho sem deixá-lo perceber o porquê de eu estar agindo desta forma. E o meu outro filho, ele tem que entender. Eu já conversei com vários casais, filhos, que têm, por exemplo, vou trazer um exemplo que é muito claro e é muito fácil de entender, né? Casais que têm filhos especiais e outros, e o outro irmão não. Então, se não for tratado isso, obviamente que a questão é tão clara e tão notória, eu peguei um exemplo tão fácil de se entender, mas
traga isso para o contexto de dois filhos que não sejam especiais, mas que existem identidades diferentes. Amamos da mesma forma, mas eu consigo entender que há uma carência ali que deve ser tratada, e o meu outro filho tem que entender o porquê de eu estar tratando aquela carência, assim como ele também será tratado. Amém, queridos? Isso é muito difícil, eu confesso que é muito difícil, falar é fácil, pregar é fácil, mas viver é muito difícil. E aqui não está ninguém perfeito, muito pelo contrário, sou tratado todo dia em relação a isso. Mas tiraram a túnica de José, a primeira coisa, a túnica era o símbolo da preterição, eles rasgaram tudo e lançaram, porque eles queriam matar José. Querido, o ódio é tão grande. Pastor, isso existe. Tem filhos dando cabo da sua vida, se suicidando, acabando com a sua vida. Tem irmão matando irmão. Tem filho matando pai, matando mãe. Queridos, essa é a sociedade na qual nós estamos inseridos. E é duro falar isso, mas existe. Se não fosse Rúben, José estaria morto. Rúben era o primogênito. Outra coisa, por que Jacó não chama Rúben para ser o controlador dos demais? Era o primogênito, era o natural sucessor, era o responsável, era o primogênito. A primogenitura não era apenas receber herança dobrada, mas também substituir o pai. Mas a predileção era tão grande, queridos, e trouxe tantas mazelas, que José é jogado numa cisterna, depois é vendido por uma caravana de ismaelitas, depois ele é levado como escravo para o Egito, vai trabalhar na casa de Potifar, lá ele é assediado pela esposa de Potifar, depois ele vai ser colocado numa prisão, lá Deus o usa, porque Deus já estava usando, Deus já estava tratando José. José interpreta sonhos, depois interpreta o sonho de Faraó. Queridos, Deus transforma José, não apenas o colocando como governador do Egito, mas o transforma também como homem, como irmão. Para encerrar, queridos, o último texto, Gênesis capítulo 50, dê um pulo aí na sua Bíblia, Gênesis capítulo de número 50, versículo do 18 até o 21, 18 a 21. Gênesis capítulo 50, a partir do versículo 18. Amém? Diz assim: depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Olha o sonho se cumprindo, o sonho se cumpriu, queridos. Amém? O sonho se cumpriu. E os irmãos de José se prostram. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Realmente, José, aí são palavras minhas, tá bom? Me perdoem. Realmente, José, você não está em lugar de Deus. Antes você estava. Antes você se sentia como Deus. Porque se fosse José de antes, talvez olhasse com desprezo os seus irmãos. Porque ele foi criado como a única pérola da família. Mas agora ele declara: por acaso estou em lugar de Deus? Não, eu aprendi na cisterna, eu aprendi na prisão, eu aprendi o quanto que eu dependo de vocês, eu aprendi o quanto amo vocês. Versículo 20, vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, e para fazer como vedes agora, que se conserva muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Queridos, eu quero entregar essa palavra de Deus para a sua vida. Amém? E antes de Jacó morrer, depois os irmãos leiam com calma, o capítulo 49 todo. Antes de Jacó morrer, depois de Jacó ter visto a sua família quase falir, depois de Jacó literalmente perder anos e anos de seu filho querido. Olha, eu nem tinha parado para pensar nisso, queridos. Quantos anos Jacó perdeu de convivência com José? Quantos anos o pai perdeu de convivência com o filho? Tantos anos, porque fez de um filho predileto, e Deus o fez aprender que ele é igual aos seus irmãos, mas que Deus tinha um novo momento para José, como Deus tinha um novo momento para os irmãos. Amém? Mas Jacó, antes de morrer, no capítulo 49, ele vai orar com cada um dos seus filhos. Agora não havia mais o predileto José,
e Ele entrega uma palavra de Deus para cada um dos seus. A minha oração, queridos, nesta manhã é para você, pai, você, mãe, que você possa orar pelos seus filhos, tratá-los com isonomia, tratá-los com amor, independentemente de uma identidade, de uma personalidade distinta, mas que você se permite se identificar, que você se abre, e Deus ministra, Deus transforma o teu coração de seus filhos, e você abençoa, como Jacó abençoou, um a um. Não é mais José agora, são todos, de todos Jacó orou com imposição de mãos sobre os seus filhos, entregando uma palavra. E eu oro para que você possa, nesta manhã, ter essa postura na sua casa, de orar com seus filhos, de amá-los independentemente de qualquer circunstância, independentemente do que você passou, do que você viveu. Querido, meu amado irmão, você pode quebrar isso na tua família, você pode fazer tudo novo, você pode trazer novamente paz. Eu oro por paz entre os irmãos, eu oro por paz entre os pais, eu oro por uma família vivendo pacificamente, uma família vivendo verdadeiramente o amor de Deus. Essa é a minha oração para a sua vida. Amém? Meu amado irmão, você que está me acompanhando nessa transmissão, se você puder, feche seus olhos agora. Em podendo, coloque-se de pé, da melhor forma que você se achar, mas eu quero orar pela sua vida. Coloca a mão no seu coração, aí no seu lugar, e vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus. Deus, eu coloco cada família que ouviu esta mensagem, cada família que foi tocada. Deus, cada filho que agora estava guardando em seu coração. E eu oro para que haja, Senhor, em nome de Jesus, a liberdade, Deus, para que haja diálogo em casa, que saiamos da nossa posição de pais, de entendermos que pensarmos que tudo é perfeito, que o que fazemos não tem erro. Senhor, misericórdia, trabalha nos pais e nos filhos nesta manhã, que haja diálogo, que haja perdão, que haja restauração. Deus, joga por terra toda predileção, toda preterição. Somos um, Senhor, somos uma só família, e eu rogo, Deus, pelas tuas bênçãos sobre cada família hoje, Deus, que foi alcançada por esta mensagem. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a sua